Obrigado, Rubens, pela tua apresentação e obrigado também pelo convite para participar neste ciclo de conferências da argumentação e do ensino, têm sido bem interessantes, e também, no fundo, agradecer a todos pelo interesse, pela atenção e pela presença aqui nesta sessão. Eu iria começar por apresentar as partes em que estruturei esta apresentação. Já agora, Rubens, se às vezes estiver a ir depressa demais, vai-me dizendo que é para tentar falar mais devagar, até para evitar problemas de comunicação. Certo, Rui, a gente conversou. Perfeito, tá bom. É nessas horas que a gente vê que o português europeu e o português brasileiro são línguas diferentes, né? É isso mesmo. Então, a primeira parte será um conjunto de considerações que tem por título Entre o arbitrário e o necessário. Depois, num segundo momento, falarei da convivencialidade expressiva e dos seus limites. Depois, o jogo como situação tensional, numa terceira parte. Depois, na quarta parte, irei abordar duas noções que são características desse terreno intermédio que é a argumentação e que são a noção de provável e de razoável. Aliás, eu aqui sigo um pouco as coisas que fiz para o vocabulário que o Rubens falou. E depois farei algumas considerações para concluir. Queria fazer uma advertência antes de continuar, é que esta fala, enfim, é uma fala um tanto ou quanto ensaística e com um certo questionamento filosófico, portanto, com uma certa moldura filosófica. Eu aceitei este desafio pensando que era uma oportunidade para voltar a refletir sobre uma série de questões e de noções com que temos trabalhado neste âmbito da argumentação, para seguir algumas pistas que vou deixando mapeadas nos trabalhos que vou fazendo. À medida que vou escrevendo, há certas coisas que não se podem abordar, mas ficam lá para melhor altura. Então, aproveito estas alturas para tentar desenvolver e para tentar dar continuidade a essas reflexões. E, portanto, tem assim alguma coisa, esta fala é um pouco tateante, experimental e sempre com uma dimensão filosófica que eu acho que às vezes faz falta na visão deste campo de estudos ou desta área, se quisermos assim chamar. Pronto, para não entrar assim diretamente no primeiro ponto, eu vou primeiro fazer aqui uma passagem mais ou menos por um sumário que estruturei e que nos permite, de alguma maneira, ter uma visão global da sequência desta fala. Então, o primeiro ponto é sumário, aquilo por onde eu comecei é justamente dizer que a argumentação opera algures entre o arbitrário e o necessário. E com esta ideia, tem ali aquele poste amarelo, com esta ideia eu pretendo dar uma ideia do que é o campo da argumentação, que aliás é o nome de uma obra de Perelman, por exemplo, mas nós também falamos muito, por exemplo, quem conhece um teórico que é o Stefan Tullmin, ele também fala de campos de argumentação, mas já são campos temáticos, digamos assim, já são campos disciplinares. Ora, antes de vermos as coisas em termos disciplinares e temáticos, e de uma forma o mais abrangente possível, eu diria que a argumentação opera então alguns entre o arbitrário e o necessário, caracteriza-se por uma luta contra o arbitrário, que contudo nunca se concretiza no outro polo, que é o necessário. E é claro que não se concretiza porque nas argumentações há sempre também valores, os valores dão origem a uma multiplicidade de pontos de vista e, portanto, não podemos ter só numa perspectiva de um monismo de valores únicos, é que poderíamos ter alguma coisa, engendrar alguma coisa necessária. Pronto, e portanto, a primeira ideia é esta, e enquanto atividade
que opera num espaço tensional, e, portanto, isto já começa a caracterizar esse espaço entre, não é? Esta condição intermédia, ela faz lembrar um bocado a condição de Eros, tal como é descrito por Diotima no diálogo platónico, o Banquete. Um ser, e nós vamos partir dessa inspiração, digamos assim, um ser que habita entre o mortal e o imortal, entre a penúria e a plenitude. Nunca está completamente numa, nem nunca está completamente no outro. Vive nesse entre, na tensão desse entre, digamos assim. Esta condição tensional, bem como a aspiração dos argumentadores terem razão, porque muitas vezes a argumentação trata de querer mostrar ou mostrar que se tem razão. Isto permite dimensionar, e daí se falar muitas vezes também da racionalidade argumentativa, isto permite dimensionar essa racionalidade através da metáfora do jogo. E mais precisamente, como irei mostrar, jogos de racionalidade. Portanto, um conceito que eu acho que é interessante para pensar o que é que se passa nas argumentações em termos da sua racionalidade. Jogos de racionalidade. E, de facto, esta ideia de jogo permite explorar e valorar a contingência, que é uma noção importante, como uma componente inultrapassável da vida prática, e dimensionar a incerteza como uma das limitações inerentes à finitude humana. E, nesse sentido, é na compreensão dessa dimensão incerta, arriscada e dilemática da condição humana, mas ainda assim resiliente à arbitrariedade, como atestam essas ideias do provável, do razoável, que o ensino da argumentação deve encontrar, digamos, o seu enquadramento mais lato, mais geral, mais filosófico, se quisermos. E, portanto, essa é a tese que eu aqui procurarei explanar. Esse ensino da argumentação deve ser percebido como um confronto, como um convite ao confronto com a incerteza, um aprender a lidar com a incerteza, tentando, no fundo, lutar também contra a incerteza. É sempre esta dinâmica tensional que aqui encontramos. Pronto, e, portanto, é esta ideia, e é esta ideia que também justifica o título que eu dei, que é o título de ensinar a argumentar ou convidar ao confronto com a incerteza. Pronto, para tentar descartar um pouco esta ideia de certeza e este paradigma, digamos assim, da certeza. Então, vamos avançar propriamente para a exposição, começando pelo primeiro tópico, que é esse entre o arbitrário e o necessário. Nós costumamos opor o arbitrário, o aleatório, o acaso, se quisermos, ao necessário, e também nos habituamos a ver no necessário, que aliás é uma das atrações do pensamento lógico-matemático, muitas vezes a nível do ensino, lembro dos alunos dizerem, mas na matemática é aquilo e é aquilo mesmo, no sentido de dizer que havia uma necessidade nas conclusões e havia uma resposta a que se chegava, ao contrário, por exemplo, de coisas em filosofia, em que parece que as coisas nunca eram aquilo e aquilo mesmo, e poderia haver múltiplas perspectivas. Portanto, mas habitualmente a ver no necessário o lugar de uma certeza segura, mesmo que essa certeza possa ser relativa, porque muitas vezes é baseada em postulados e axiomas que, por definição, são indemonstráveis. Mas pronto, mas dentro daquele nicho é uma certeza segura. Não estamos tão familiarizados com a ideia de aceitar a luta contra o arbitrário, a luta pelo não arbitrário, tenha, no fundo, como resultado a produção social de configurações que dão consistência prática ao sentido. Ou seja, não estamos muito habituados a pensar que a dimensão ontológica das coisas, o que as coisas são, à luz da dinâmica das práticas comunitárias e socioculturais. Mas que são apenas uma possibilidade que nada tem de necessário. Portanto, é mais difícil lidar com espaços abertos de possibilidade que comportam riscos e que implicam tentar saber quem se é e onde se quer estar, do que o contrário. E o facto é que a força dos hábitos,
a sensação de normalidade, tende a naturalizar as construções sociais da realidade e talvez por isso tenhamos às vezes por ideal, que eu considero um bocadinho louco, mas pronto, excessivo, erradicar o erro e a falta de sentido. Eu acho que quando falamos de arbitrariedade e da necessidade como polos, devemos precisamente ver que a condição humana é uma condição erótica, do eros, alguns nesse espaço que medeia entre uma e outra, ou seja, que coexiste com o erro, com a ignorância, com a insuficiência e com a incompletude, digamos assim, com as características da própria finitude humana. Pronto, e isto justamente é algo que me recorda uma passagem do Banquete de Platão, numa das falas, a fala de Diotima, onde ela explica a natureza de Eros. Eros é sempre, reparem bem, também é traduzido muitas vezes com o nome de desejo, e o desejo é alguma coisa tensional, não é? E, portanto, querendo eu, por um lado, colocar a argumentação neste plano intermédio e dando-lhe uma dinâmica tensional, achei que era interessante passarmos os olhos por duas passagens pela passagem deste texto que justamente caracteriza Eros. E pedia ao Rubens para fazer então a primeira leitura. O mito do nascimento de Eros. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudência, Poros, o esperto. É isso, né, Rui? Porque está pequenininha a letra aqui. Enquanto se banqueteavam, aproximou-se Pênia, a penúria, para mendigar as sobras da festa, e sentou-se à porta. Embriagado pelo néctar, pois o vinho ainda não existia, Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então que Pênia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros, deitou-se a seu lado e concebeu a Eros, o amor. Por esse motivo é que Eros tornou-se mais tarde companheiro e servidor de Afrodite, pois foi concebido no dia em que esta nasceu. Além disso, Eros, devido à sua natureza, ama o que é belo e, como sabemos, Afrodite é bela. E por ser filho de Poros e Pênia, Eros tem o seguinte fado: é pobre e muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas, ou nas ruas, sem leito nem conforto. Segue nisso a natureza da mãe, que vive na miséria. Já mudei. Por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para tudo que é belo e gracioso. É bravo, audaz, constante, grande caçador. Está sempre a deliberar e urdir maquinações, a desejar e a adquirir conhecimentos, filosofia durante toda a sua vida. É grande feiticeiro, mago e sofista. Não vive propriamente nem como imortal, nem como mortal. No mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre e renasce. Se tem sorte, graças aos dons recebidos pela herança paterna. Rapidamente passam pelas suas mãos os proveitos que lhe trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo estado de miséria, nem tampouco na opulência. Oscila igualmente entre a sabedoria e a tolice. Rui, você tirou o... Desculpa. Ok. Agora eu me perdi. Assim, nunca se encontra em completo estado de miséria, nem tampouco na opulência. Oscila igualmente entre a sabedoria e a tolice, devido ao seguinte motivo: nenhum dos deuses, como é claro, exerce a filosofia ou deseja ser sábio, pois que, como Deus já o é. Quem é sábio não filosofa nem deseja ser sábio, também quem é tolo. E aí reside o maior defeito da tolice, em considerar-se como alguma coisa de perfeito, conquanto, na realidade, não seja nem justa, nem inteligente. E quem não se considera incompleto e insuficiente, não deseja aquilo cuja falta não pode notar. Platão, Banquete.
Ok, obrigado, Rubens, pela leitura. Bom, antes de passar até ao outro slide, pronto, este é um texto que eu trouxe aqui justamente para caracterizar, digamos assim, esta situação intermédia em que Eros vive, filho também de dois polos, no fundo, e nem é um, nem é o outro, mas está ali no entre, que é o entre do desejo também. Portanto, o que é que isto tem tudo isto a ver com a argumentação? Portanto, parece-me heuristicamente interessante pensar também a condição dos argumentadores como algo de intermédio entre o ter toda a razão e o não ter razão nenhuma. Ou dito de outra forma, algo que oscila entre o puramente arbitrário e o puramente necessário. E parecem-me curiosas as palavras de Rosalind Corrin, que é uma teórica também da argumentação e da análise do discurso, e estudiosa do Perelman também, quando escreve que o argumentador diz ela, pois, um ser incerto, privado do conforto da certeza, uma vez que não acredita na existência de verdades ontológicas pré-estabelecidas. Portanto, e de certa maneira achei interessante esta frase porque ela vai muito ao encontro de tudo aquilo que eu tenho falado anteriormente. E ali também esta caracterização, de alguma maneira, coloca o argumentador também como um crítico, digamos assim, como alguém que está com o exercício da dúvida, alguém que não é dogmático, porque não acredita na existência de verdades ontológicas pré-estabelecidas. Portanto, não aceita as coisas são como são, no fundo. É este ponto. E, portanto, na medida em que isso passa, ele é um ser incerto e privado do conforto da certeza, diz a autora. Diria que o argumentador constrói nexos na incerteza e procura fazer sentidos que possam valer para si e para os outros. Ou seja, quando nos colocamos no terreno da argumentação, torna-se propriamente desapropriado falarmos de fundamentos absolutos ou de total ausência de fundamentos, revelando-se mais consonante falar de fundamentos suficientes, comunitária e temporalmente dimensionados. Se calhar fundamentos que valem para uma determinada época. E já agora faço só aqui um pequeno parênteses, porque há dois textos do Perelman que são muito interessantes a este propósito. Eu até vou tentar ver se consigo pôr aqui. Está aqui. Pronto. Pus nas mensagens, que é um texto que diz o que é que o filósofo pode aprender com o estudo do direito e o que é que uma reflexão sobre o direito pode trazer ao filósofo. E justamente, aliás, há uma das ideias lá que aparece que é para que é que seria preciso o direito numa sociedade paradisíaca? No paraíso, para que é que não era preciso direito? Isto é só partindo da ideia que há imperfeições e que há insuficiências, é que é preciso alguma coisa para tentar ordenar, digamos assim. No fundo, o argumentador procura e seleciona razões conscientes de que as razões podem ser muito variadas, ter diferentes pesos e que, no fundo, é a sua escolha aquilo que permite definir caminhos e posicionamentos. Em suma, quando entramos no campo da argumentação e vestimos a pele dos argumentadores, acabamos por entrar, digamos, no clube dos incertos e inseguros, ainda que também no grupo daqueles que lutam por uma redução da incerteza e da insegurança. Ou seja, por uma diminuição da arbitrariedade. E como é que fazemos isso? Através do discurso e do diálogo e, eventualmente, através de objetivações solidárias, ou seja, há acordos que fazemos com os outros, que a comunicação nos permite estabelecer com os outros. No fundo, fazemos-lo procurando lidar com a problematicidade dos assuntos através de raciocínios, de discursos, de modos de comunicação considerados, passíveis de remeterem para a ponderação de conclusões,
expondo ao mesmo tempo esses raciocínios, discursos e modos de comunicação à confrontação da sua aceitabilidade e à avaliação da sua preferenciabilidade relativamente a outras posições concorrentes. O ponto central aqui é que nesta dimensão de incerteza torna-se relevante esta dimensão de aposta. O argumentador, de certa maneira, eu também direi isso mais tarde, mas pronto, tem uma certa dimensão de aposta. E temos de apostar quando queremos reduzir a arbitrariedade da nossa relação com o mundo e com os outros. Já agora, um parênteses também, só para dizer que um dos modos de reduzir a arbitrariedade é aquilo que um retórico, Kenneth Burke, chamou identificação. Afirmando ele dizia assim, a retórica, vou citar, está enraizada ela própria numa função da linguagem, uma função que é inteiramente realística e que continuamente renasce. O uso da linguagem como um meio simbólico de induzir a cooperação entre seres que, por natureza, respondem a símbolos. E, portanto, esta ideia de identificação e é uma forma de reduzir também a arbitrariedade socialmente. Portanto, eu diria que a argumentação, podemos pensar, é uma forma tentada de reduzir o arbitrário. Ora bem, e como é que nós reduzimos a arbitrariedade? Como é que se pode reduzir a arbitrariedade? Bom, eu vou aqui, não vou explanar uma noção que já há muito tempo que tento trazer para o campo da argumentação, mas que ainda não foi assim objeto de muita minúcia teórica e análise teórica, que é a ideia de assunto. Reparem bem que nós constantemente estamos a falar de assuntos. Na comunicação social, o termo assunto é completamente recorrente, mas acho que há muito pouca reflexão sobre o que é que abarca esta ideia de assunto. Pronto. Mas o que eu acho é que nós podemos reduzir a arbitrariedade justamente introduzindo ordem nos assuntos pela sua inserção numa rede que lhe confere sentido. Primeiro ponto. Vamos chamar isto, vamos chamar aquilo e construímos ali, às vezes com o trabalho de bricolagem, uma rede que faz sentido. Depois, tomando como pontos de partida os aspectos do enquadramento que achamos apropriado dar ao assunto. Eu acho que o assunto deve ser abordado nestes termos, com estes critérios, e depois fazemos inferências que nos permitem elaborar raciocínios conclusivos. Isto de uma maneira assim mais ou menos simplificada, eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu estou a tentar ir a um núcleo. E, portanto, nestes processos de argumentação podemos distinguir o plano da construção de inteligibilidades ou de nexos inteligíveis que dão sentido aos assuntos e que os enquadram em termos de orientação, e depois a articulação inferencial de proposições, ou seja, a produção de raciocínios que permitam concluir, eventualmente, de uma maneira lógica. Okay? Um exemplo, se nos perguntarem o que é que achamos da atuação de um Presidente da República, a nossa resposta vai buscar, em primeiro lugar, lidar com a questão do sentido. E aliás, na tradição retórica, este é o chamado momento da invencio, que deve ser menos vista como um momento de criação e mais como um momento de descoberta daquilo que se trará ao discurso. Invencio vem invenire, que é aquilo que nós vamos agarrar, por exemplo, que vamos buscar nos lugares comuns para trazer ao discurso. O Tolstói, por exemplo, tem aqui um ponto importante. Então, podemos assim pensar, por exemplo, que a função do Presidente é de assegurar simbolicamente a unidade do povo e do país. Fui buscar isto para me servir de critério e para dar sentido ao assunto. Se tomarmos como bom este enquadramento, que é obviamente solidário de uma maneira de ver ou tematizar, poderia partir de outros pontos, então podemos avançar para uma segunda etapa em que convertemos esta ideia numa proposição que pode servir de ponto de partida para um raciocínio. Podemos formular as seguintes inferências.
a função de um presidente é assegurar simbolicamente a unidade do povo e do país. Este presidente tem dividido mais do que unido. Conclusão, este presidente não tem cumprido bem a sua função. Com este exemplo, eu queria mostrar-vos, digamos assim, como é que se pode transitar desse plano problemático, em que ainda não temos uma resposta, para um plano em que chegamos a uma resposta, ou uma proposta de resposta argumentada. Argumentada porque já utilizámos ali argumentos, já fizemos surgir ali argumentos. No entanto, eu queria também assinalar que este plano do raciocínio, que eu pus ali premissas e conclusões, é um ponto de chegada de um processo mais amplo, que é a perspectivação do assunto. Foi o ir buscar aquele critério inicial que eu convoquei pela Invencio. E que eu trouxe, não, o critério é este. Então, a partir daí eu raciocinei, mas tive de enquadrar, tive de perspectivar antes. E é por isso que, apesar de podermos considerar que os raciocínios podem estar corretamente feitos, podemos não concordar com a perspectiva em que eles estão elaborados. Podemos dizer que ele não faz sentido. Ou seja, podemos discordar do caminho tomado, que não tem a ver propriamente com o plano inferencial, mas com o plano do que se convocou como sendo relevante para abordar aquele assunto. Ok? Eu em tempos fiz este esquema, elaborei este esquema que mostra um bocadinho essas duas etapas. Deixem-me ver aqui se eu consigo. Volume maior para mim. Que de alguma maneira referem essas duas etapas, digamos assim, que existem sempre na argumentação. Na parte de cima eu tenho, portanto, um problema e uma resposta, e no meio um argumentador que vai procurar fazer uma correlação não arbitrária entre o problema e a resposta que vai dar. Mas a resposta que ele vai dar, por seu turno, pode ser questionada, e é isso que tem ali o ponto de interrogação, por outro argumentador. Bom, como é que ele elabora, no fundo, a sua resposta? Direi que é por dois níveis de tematização. Por um lado, há o assunto coloca questões, qual é o melhor presidente, qual é o critério? É aquele que une o país, já é um pressuposto focal de compreensão, e isto coloca-nos numa determinada perspectiva. E a partir daí, podemos então desenvolver argumentos que funcionam como razões e que levam a raciocínios e a uma resposta, que, no entanto, está em questão ou pode ser questionada pelo outro argumentador. E eu acho que isto é importante ver para, por exemplo, se numa perspectiva, uma perspectiva mais lógica, os professores ensinam essencialmente as questões do raciocínio, não é? Esquematizam raciocínios, etc. O facto é que há também sempre uma questão de perspectiva, isto é, da maneira como nós enquadramos, digamos assim, o assunto. E, portanto, é preciso ver sempre estas duas coisas. Aliás, nas práticas correntes, a recorrente contestação ou asserção de que não é essa a questão. A questão nós estamos sempre a assistir as pessoas a quererem dizer qual é a questão que é relevante. E reparem bem que isto não tem a ver com um raciocínio, tem a ver com uma perspectivação da questão. Portanto, e são dois níveis interessantes, porque nós podemos analisar uma argumentação do ponto de vista dos raciocínios, mas também é importante vê-la do ponto de vista da perspectiva tomada para elaborar esses raciocínios. Pronto, e vou seguir depois desta observação. Portanto, eu acho que este plano que eu estive a falar é importante, porque, por um lado, se é certo que a inferencialidade é uma constante cognitiva nos processos argumentativos, nós estamos sempre a fazer inferências de muitas espécies, não podemos esquecer que a questão do sentido orientado por valores
e pelas escolhas de vias de acesso à tematização do assunto, também é muito importante. De que valores é que eu parti para responder desta maneira? Tal como também é importante discernirmos o que é confiável, no sentido da definição que Cícero dava de argumento, e que eu acho muito interessante, como algo de provável, mais uma vez provável, inventado, trazido ao discurso, para criar confiança. Portanto, isto permite, de alguma maneira, que nós mudemos o foco do plano da certeza para a construção da confiança e trazer a primeiro plano o plano do provável e não o do necessário. Portanto, eu acho que isto serve para mostrar, no fundo, que o plano intermédio, esse entre que a racionalidade argumentativa remete, portanto, permite mostrar esse entre e, ao mesmo tempo, como também pode ser redutor analisar argumentações indo direto aos argumentos. Ou como eu não sei se aqui falo disso, mas ou partindo de uma teoria do argumento. Pronto. Já agora, uma última observação também é um parênteses sobre isto. Não sei se as pessoas que me estão a ouvir aqui estão familiarizadas com o Tratado de Argumentação do Perelman e da Albrecht e Teca, que é uma obra de referência, mas, de certa maneira, eu aqui não estou a dizer nada de muito diferente de algo a que eles deram atenção, mas que eu acho que nunca foi também merecedor de leituras mais aprofundadas. É que eles, apesar de falarem muitas vezes de raciocínio, não deixam de dedicar uma parte da obra àquilo que eles consideram ser os dois procedimentos essenciais da argumentação, que é os procedimentos de ligação e os procedimentos de dissociação. E reparem bem que esses procedimentos é aquilo que nós estamos... O invenir, o trazer ao discurso, é feito justamente por processos que uma coisa é isto, outra coisa é aquilo. Ou isto aqui quer dizer isto. Portanto, nesses procedimentos de ligação e dissociação que se enquadram os assuntos. E, portanto, queria só deixar aqui essa pista de que, para pensar esses procedimentos por eles são propostos, a nível justamente da invêncio, a nível do que se traz ao discurso e a forma como nós trazemos ao discurso. Eu até, às vezes, vejo assim uma certa ressonância aqui da psicanálise e dos dois mecanismos de condensação e deslocamento, os dois mecanismos fundamentais do inconsciente. É um pouco assim, porque isto também é, de certa maneira, inconsciente. Nós embora possamos preparar, na espontaneidade isto é uma coisa direta. Mas vamos continuar, e dando esta ideia de razão, não é? E de racionalidade. De facto, nós não pretendemos ou dizemos que a argumentação é muitas vezes referida como uma atividade de apresentar razões, não é? Por causa da questão da racionalidade. Há muitos autores até que definem a argumentação desse modo. Atividade de apresentar razões. E apresentar razões é uma forma de afirmar a não arbitrariedade das nossas preferências. Também não é verdade que as razões de uns nem sempre são as razões do outro. Que argumentamos como modo de procurar mostrar que há critérios e referências, no fundo, valorações, escalas de valores nos modos de pensar. Que as razões são uma forma de, pelo menos, assinalar que há um certo sentido naquilo que nós afirmamos. Um modo, eventualmente, de mostrar que os critérios que utilizamos são preferíveis a outros critérios possíveis. Mas há um segundo aspecto que eu aqui queria referir e ligar a esta condição intermédia da argumentação. E irei abordar focando 3 aspectos. São eles o seguinte. Temos limites, ou seja, finitude, somos finitos, nomeadamente para lidar com a complexidade. E uma das melhores formas de lidar com a complexidade é recorrermos àquilo que é confiável, à confiança. Hoje em dia, por exemplo, os especialistas estão muito na moda para nos dar confiança sobre aquilo que nós
que é complexo demais para nós podermos saber. Não é? Mas, portanto, os nossos próprios limites levam a que nós não possamos dominar tudo. E, portanto, colocam-nos nessa situação no meio. Eu sei umas coisas, não sei tudo, como é que eu vou articular isto? Depois, as perspectivas de uns também não são sempre as perspectivas de outros. As razões de um não são sempre as razões dos outros. E, no entanto, temos de coexistir e lidar com as divergências. E, finalmente, a premência da ação obriga-nos a fazer escolhas para as quais, a maior parte das vezes, nem sequer temos tempo para estar a pensar muito. Por isso é que eu ponho ali premência. E eu vou desenvolver isto um bocadinho. No primeiro ponto, eu recorro a este texto de Aristóteles. Rubens, não sei se podes. Sim. Consiste em tratar das questões sobre as quais... Desculpa, é a função da retórica. Portanto, é, segundo Aristóteles, a função da retórica. Ok. A função da retórica, segundo Aristóteles, consiste em tratar das questões sobre as quais deliberamos e para as quais não dispomos de artes específicas, e isto perante um auditório incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios. Nós deliberamos sobre as questões que parecem admitir duas possibilidades de solução, já que ninguém delibera sobre as coisas que não podem ter acontecido, nem vir a acontecer, nem ser de maneira diferente, pois, nesses casos, nada há a fazer. Pronto, e eu, neste texto, justamente enfatizei e pus em itálico essa ideia de, primeiro, não temos uma metodologia específica, diz, não há artes específicas. Primeiro ponto, e é importante. Não há nada, não há um saber pré-construído a que possamos, não há um saber pré-feito, pré-reconhecido, a que possamos lançar mão. Por outro lado, esta ideia de um auditório incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo e de seguir uma longa cadeia de raciocínios. Ou seja, era aquilo que eu chamava atrás a complexidade. Quando as coisas se tornam demasiado complexas, ou com demasiada informação, nós perdemos e temos de simplificar. E, aliás, era nesse sentido que havia um sociólogo, Niklas Luhmann, que dizia justamente que a confiança é um mecanismo de redução da complexidade. É uma forma de reduzirmos a complexidade. E depois ainda ele fala em questões que parecem admitir duas possibilidades de solução. E eu vou voltar a isto, portanto, que tem uma dimensão dual, não é? E que não se esgotam, digamos assim, num outro tipo de resposta que faça desaparecer a pergunta. Eu depois irei falar mais disto. O segundo ponto, que tinha a ver com nem sempre as razões de um serem as razões do outro, leva a estas questões. Será que podemos falar de racionalidade no singular? Será que a ideia de racionalidade, se assim for, é incompatível com o pluralismo? E haverá algum modo de pensarmos a racionalidade humana admitindo que a divergência não tem de ser sinónimo de irracionalidade de uma das partes? Que, aliás, era um pouco a posição de Descartes. Se alguém está na posse da razão, então todos terão de concordar. Se todos pensarem bem, todos pensarão da mesma maneira. No fundo, é esta a ideia da filosofia cartesiana. O terceiro ponto, então, tem a ver com a relação de transparência ou de não transparência total entre o pensar e o agir, que é uma questão. Ali, de certa maneira, o Aristóteles falava de liberar, e liberar já é uma forma de agir. Mas colocando-se aqui a ênfase nas exigências que o agir exerce sobre o pensar. Nós, de uma maneira geral, numa tradição idealista, achamos que pensamos as coisas e depois, na ação, executamos. Mas, muitas vezes, não pensamos que é a ação que nos leva a pensar de acordo com aquilo que fazemos, numa perspectiva materialista. Aliás, a própria questão da ideologia tem muito a ver com isso, com as práticas que incorporamos através da ação e depois pensamos em conformidade com essas práticas, e não, embora invertendo um bocado o esquema, pensando que somos nós que dizemos que queremos fazer assim, quando pensamos assim, porque fazemos dessa maneira.
Pronto, mas é esta questão da relação entre o pensar e o sentir. Depois também a pressão do tempo útil e a impossibilidade de suspender o plano de agir, no fundo, leva a que nos movamos no plano do mais ou menos, do aproximado, muito mais do que no plano do linear, do claro e do distinto. E, por fim, depois deste discurso sobre a finitude humana, ou seja, sobre uma série de limites que não nos colocam nem na ausência de sentido e no arbitrário, nem no necessário, na certeza e no rigor, para enquadrar a argumentação, irei agora abordar um tópico que eu até vou tentar acelerar um bocadinho mais, porque o tempo corre muito e eu acho que estou a ficar, nem sei quanto tempo tenho, que é o tópico da convivencialidade, que chamei convivencialidade expressiva. Não sei se alguém quiser colocar agora alguma questão, eu posso falar, se não, sigo. Ô, Rui, não tem nenhuma questão formulada, então eu acho que a gente pode ir deixando mais para o final. Eu já tenho alguma coisa que eu queria discutir, mas eu prefiro. Então, como não tem nenhuma questão ainda formulada, se alguém quiser falar agora, também fica à vontade, né? Senão a gente continua, eu acho, e deixa mais para frente. O que você acha? Está bem, eu então sigo. E neste ponto da convivencialidade expressiva, eu estou a abordá-lo porque muitas vezes, digamos assim, ele é conotado com a própria argumentação. No fundo, nós trocamos opiniões, nós manifestamos as nossas opiniões, etc. Mas eu justamente queria, com esta ideia da convivencialidade expressiva, que é, digamos assim, esta arte de conversar, de dialogar, de trocar de informações, de partilhar opiniões. Aquilo que eu queria dizer era que talvez fosse bom distinguir entre o plano das opiniões e o plano das decisões, ou da deliberação. Porque no plano das opiniões nós temos um plano de expressividade individual. Nós dizemos aquilo que pensamos, dizemos a nossa opinião, sem que isso tenha propriamente repercussões de maior, a não ser a manifestação da nossa opinião, mas sem sequer entrar em grandes polémicas. E é por isso que eu digo que é a convivencialidade expressiva. Exprimimos, podemos exprimir, obviamente que o temos de fazer com uma determinada polidez, temos de dar espaço a que os outros também possam exprimir, damos espaço a que haja várias opiniões, nem sequer polemizamos muito, e de certa maneira temos um posicionamento opinativo, e neste posicionamento opinativo não nos sentimos muito sob pressão. Claro que confrontamos sempre com as opiniões dos outros, mas não estamos com grande pressão, digamos assim. Já no plano das decisões, a coisa é diferente. Coloca-nos mais num plano de responsabilidade coletiva. E porquê? Porque, na opinião, nós vivemos bem com o pluralismo. Vivemos bem com a existência de muitas maneiras de pensar. Mas quando temos de deliberar, nós vamos escolher uma em detrimento de outras. E isto faz com que as coisas piem mais fino e sejam mais sérias, digamos assim. É preciso um outro nível de responsabilidade, uma certa sensatez ou razoabilidade, como muitas vezes se diz, corresponde a um posicionamento mais interventivo e há uma relevância grande do estar sob pressões, porque basta pensar que numa decisão só uma posição vai prevalecer para haver pressão, não é? Entre as diferentes propostas e lutar até por aquela que se quer fazer prevalecer. Sabemos que, portanto, este direito a manifestar-se e opinar não é o direito a decidir, embora possa contribuir para influenciar e para pressionar os decisores. Mas isso significa também que na vida real temos de lidar com as regras do jogo sociopolítico e que a convivencialidade nos impõe, e também às vezes com a tentativa de aplicarmos essas regras, de as modificarmos e eventualmente criar novas regras. O facto é que com a passagem à decisão e ao plano da ação,
não é? Nós mergulhamos nesta dimensão prática. E vale a pena, para retomar esta ideia de incerteza que inicialmente trouxe aqui, no fundo, para sublinhar essa incoincidência, essa não coincidência entre os planos do juízo e os planos da ação, para depois, então, introduzir essa ideia de jogo. Mas queria, então, analisar aqui duas citações que retirei de um livro que estive a ler até meias com o Rubens, do discurso político, análise do discurso político, um método para estudantes avançados, de Isabella Fairclough e Norman Fairclough. Mas justamente eu trouxe isto porque, para consolidar, no fundo, esta ideia que eu tenho estado aqui a falar, dessa discrepância entre quando se passa ao plano de ação, como as coisas se tornam de alguma maneira diferentes e como há um hiato, há ali um fosso entre o plano da ação e o plano do pensamento, digamos assim. Rubens, por favor, se puder ser. Então, é um trecho do livro do Fairclough, né? Dos Fairclough, na verdade. Contudo, a ação humana ocorre sob um pano de fundo de informação incompleta, incerteza e risco. E decidir qual a ação apropriada envolve sempre, por mais cuidadosamente que seja avaliada, um elemento de aposta. Também ocorre dependendo da liberdade fundamental dos agentes. O raciocínio prático não força os agentes a atuar, seja de que forma for. Os agentes podem chegar a um juízo e, ainda assim, falharem. Há sempre um hiato entre raciocínio e ação. E, portanto, eu aqui, de facto, neste texto, salientava essa ideia da incerteza, da informação incompleta, do risco, da aposta e desse ato, então, entre o raciocínio e a ação. Que num trecho mais adiante eles retomam, e eu não sei se está muito pequenino, Rubens, se estiver, eu leio. Tá, mas eu acho que eu consigo ler. Eu vou fazer um pouco de careta aqui, porque eu tenho que é meu exame de vista, né? Então vamos lá. Okay. Mais um trecho dos Fairclough, né? Segundo ele, a tomada de decisão política é distinta na medida em que combina dois níveis de contingência e de incerteza. A incerteza do mundo, a necessidade de agir com base em informação incompleta, não tendo a certeza sobre qual é a natureza das circunstâncias, sobre qual é a melhor maneira de agir ou sobre os efeitos que qualquer ação pode ter. A incerteza causada pela presença, possivelmente competitiva, dos outros, que pensam de maneiras diferentes e que incluem não apenas interesses em conflito, mas a possibilidade de um choque de princípios primeiros ou de valores básicos. Finlayson argumenta, de fato... Isso é um comentário seu ou é a tradução, Rui? Que está no Não. É ele. É um texto deles e eles estavam a citar este autor. Tá. Que é um autor holandês. Tá. Finlayson argumenta, de fato, a primazia da análise retórica. As democracias estão ancoradas no reconhecimento de que as pessoas discordam não apenas sobre meios, mas também sobre fins e até sobre o significado e o valor de meios e fins. E no campo da política abundam problemas sem solução, no sentido de problemas sem uma solução óbvia relativamente a qual possamos levar todos a concordar. Assim, na ausência de verdades incontestáveis, dadas a incerteza e o risco de fundo, os interesses divergentes e o valor do pluralismo, o papel da retórica é essencial no convencimento dos outros a verem as coisas à mesma luz que nós, de modo a produzir acordo em torno de uma pretensão contestada. Ok, obrigado. Eu fui buscar justamente estes textos porque eles, de certa maneira, acho que sintetizam bem todo um conjunto de temáticas que eu fui abordando. Ele começa logo por falar nesta combinação de níveis de contingência e incerteza, incerteza do mundo, incerteza do que é que os outros vão dizer, de como é que se vão posicionar, até choques de fundo em termos de valores, e esta ideia de que abundam problemas sem solução. Não é? O que não quer dizer que nós não lidemos com ele de uma ou de outra maneira.
e sem solução óbvia, não é? E relativamente à qual todos possamos concordar. E, portanto, parece-me interessante e vai no mesmo sentido esta ideia e permite-nos retomar justamente, então, a questão da racionalidade e desta pluralidade, como é que nós falamos, racionalidade ou racionalidades. E é justamente a propósito disso que eu avanço para o terceiro ponto, que é o jogo como situação tensional. No fundo, todas estas considerações que eu fui fazendo vão no sentido de apresentar a argumentação como um jogo, ou mais importante, como um jogo tensional, ou melhor ainda, como um espaço de tensionalidade inerente à ideia de jogo. O filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia que o homem é o homem e a sua circunstância. E a circunstância é sempre variável, é sempre uma variável pragmática do jogo da vida. E é justamente esta dimensão de circunstância, na sua contingência, que a metáfora do jogo permite captar, permite integrar. Ou seja, no jogo nós jogamos e somos jogados. E a metáfora do jogo é interessante para lançar a ideia das situações em que temos algum controlo, mas não temos todo o controlo. Há sempre uma margem de contingência. Por outro lado, isto permite-nos também ligar a ideia de argumentação à ideia de racionalidade. E, justamente, porque é frequente nós procurarmos saber se a argumentação de alguém é racional ou é razoável. E, portanto, a questão que eu coloquei, mas racionalidade no singular ou no plural, coloca-se. E se não quisermos pensar a racionalidade em termos de uma normatividade meta-argumentativa, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Normatividade meta-argumentativa. Por exemplo, muitas vezes a lógica procura ser uma racionalidade meta-argumentativa para avaliar as argumentações. Isto é, permite avaliar, mas não está sujeita à avaliação da argumentação. Se nós pusermos isso de lado, então, de facto, temos de pensar a racionalidade no plural, como racionalidades. E nesta encruzilhada é fecunda a ideia proposta por um filósofo português, Manuel Maria Carrilho, que fala em jogos de racionalidade. Aliás, no seguimento da ideia Wittgensteiniana de jogos de linguagem. E também parece que esta ideia é uma noção também que pode até permitir, eu vou fazer uma passagem por aí, redimensionar a própria ideia de persuasão, quando associada às práticas retórico-argumentativas. Mas vamos por partes, e primeiro então esta noção de jogo e de racionalidade, e depois então essa questão da persuasão, que também é um tema muito candente, enfim, nos estudos retórico-argumentativos. Eu leio então, Rui? Não, ainda não. Só mais um. Ok. Portanto, de certa maneira, a noção de jogos de racionalidade é uma noção corolário, cuja fecundidade se revela na tensão inerente aos jogos que se jogam em conformidade com as regras, caso em que muitas vezes tende a enfatizar a rigidez das regras e a inseri-las num ideal funcional de necessidade quase matemática. Afinal, as regras são as regras. E aqueles jogos em que as próprias regras estão em jogo, caso em que se tende a enfatizar os processos de metamorfose e inseri-los num quadro político em que a contingência não pode ser descartada. Nós, se pensarmos, há muitas regras do jogo que vão mudando com os tempos. Nas palavras do autor mencionado, do Manuel Maria Carrilho, a ideia de jogos de racionalidade é evidenciada porque permite quebrar com uma visão determinista das regras. E agora é que eu te peço
para leres duas passagenzinhas que o Manuel Maria Carrilho escreve acerca disto. Certo. É exatamente esta rigidez que a ideia de jogo quebra. As regras relevam do heterogêneo, o seu funcionamento é de ordem instrumental e o seu campo comporta a mais extrema diversidade. E, mais importante ainda, elas relevam não de prescrições lógicas, mas de dinâmicas comunitárias, pelo que a sua flexibilidade atinge os próprios critérios dos seus usos. Primeiro trecho. É assim que os jogos de racionalidade, acrescenta ainda Manuel Maria Carrilho, se instauram como processos diferenciados de racionalização do mundo e dos acontecimentos, e que se orientam por matrizes que variam conforme os contextos em que ocorrem. Portanto, eu creio que estas duas passagens são fortes e são importantes. Primeiro, porque ligam a questão do jogo e das regras do jogo às dinâmicas comunitárias. No fundo, nós fazemos e desfazemos as regras, vamos transformando as regras, e diz também que não é uma prescrição lógica, mas é uma prescrição, no fundo, do convívio entre os humanos. E nesse sentido, tira a rigidez à ideia de regra, por outro lado, e por outro lado, um pouco até indo ao encontro da ideia até do Toulmin, do campo de argumentação, as matrizes, o jogo tem as suas regras de acordo com o campo, ou do contexto, diz ele aqui, em que ela se processa. Eu lembro que o Toulmin, por exemplo, dizia, se estivéssemos a argumentar na matemática, enfim, íamos recorrer a estes corpos, era isto que regulamentava aqui a apreciação deste juízo. Se estivermos noutro campo, é isto ou outro que regulamenta a apreciação destes juízos. Vou prosseguir, eu já volto à ideia de jogos, mas ia fazer aqui um pequeno discurso também pela ideia de persuasão. E queria lembrar que a ideia de persuasão em Perelman encontra-se ligada à ideia de adaptação ao auditório. Ele, aliás, define, por exemplo, a própria a diferença entre persuasão e convencimento a partir do auditório a quem é dirigido isso e quem é que se convence. Mas aquilo que eu queria perguntar era, vamos pensar um bocadinho esta adaptação ao auditório. Em que é que consiste, de facto, esta adaptação ao auditório tão típica da retórica? Bom, se tivermos no horizonte a ideia de Bryant, segundo a qual a função da retórica é a de ajustar as ideias às pessoas e as pessoas às ideias, adaptarmos ao auditório quer justamente dizer que ao discorrermos para ou com alguém, procuramos entrar no jogo de racionalidade que funciona, digamos, como uma espécie de ecossistema socio-racional do auditório ou da situação, que inclui quem nela participa de comunicação onde interagimos. E isso acontece, por exemplo, quando pensamos como é que nos entenderá aquele a quem ou com quem falamos. E como é que nós próprios o entendemos? Como é que nós próprios o entendemos? Que recurso lançar mão para potenciar e reforçar o entendimento mútuo? No fundo, como sintonizar a comunicação de modo a que os seus retornos possam gerar a sensação de interesse, de compreensão e a convicção que estamos a falar do mesmo, ou seja, que partimos de significações e referências prévias partilhadas. Penso que, aliás, foi este sentido que Perelman falou de acordo, como ponto de partida da argumentação. Não creio que se trata de um acordo posicional, mas de um acordo comunicacional. Ou seja, quanto às condições de fluência comunicativa, para que se possa de facto argumentar, se está constantemente a cair em dificuldades ou em mal-entendidos comunicativos. Portanto, é preciso haver ali um fundo comum, um vocabulário comum, digamos assim. Portanto, e eu acho que isso significa que antes, propriamente com uma intencionalidade de persuadir, como modo de levar o outro a subscrever uma determinada posição, digamos, há uma persuasão prévia que está ligada ao que Perelman até designou com a expressão contacto dos espíritos. Precisa haver ali um contacto com os espíritos. E eu acho que aí há uma espécie de persuadir, de proscrutar,
não é? Deferir o jogo, um ouvir imprescindível para que se possa entrar propriamente no jogo da persuasão e por argumentos. Com efeito, os argumentos adquirem força a partir da sua estreita conexão com as circunstâncias em que são avançados. E o auditório interlocutor é uma das variáveis dessa circunstância. Com quem estamos a falar, e uma tal pergunta não se restringe apenas à pessoa, digamos assim, mas ao universo de referências e de valores daqueles a quem nos dirigimos. E, portanto, há neste sentido uma dimensão retórica que procura a afinidade, que, ao mesmo tempo, que torna a comunicação mais próxima e íntima, permite aceder, digamos, à esfera dos efeitos no qual os argumentos funcionam. Em suma, entramos no jogo de racionalidade que imaginamos, e note que Perelman definiu o auditório como uma construção imaginária do orador, que imaginamos ser própria do auditório, do interlocutor a quem nos dirigimos, e dessa forma entramos num terreno de referências e práticas partilhadas que facilitem os fluxos comunicativos, ou seja, seja em termos do assunto, de terminologias, de valores, de critérios ou procedimentos. Diria que, no fundo, é um pouco como se entrássemos, por assim dizer, num filme. Entrar no filme, ou no enquadramento, ou no vocabulário, no qual as práticas comunicativas se desenrolam, geram expectativas e têm, digamos assim, o seu micro-universo de referenciação. Em suma, entramos num jogo de racionalidade. Um exemplo, alguém que, no seguimento de um concurso para um posto de trabalho, tem uma entrevista. Pergunta-se, não será racional que nessa entrevista o candidato procure destacar e apresentar ao júri aquilo que julga serem, aquilo que o júri valorizará na expectativa com que isso lhe aumenta as possibilidades de ser escolhido para o trabalho? E isto faz parte da adaptação ao auditório, que é não só um pressuposto de ação comunicativa, como ainda permite direcionar essa comunicação no sentido da escolha de caminhos que julgamos mais apropriados para produzir os efeitos desejáveis. E, portanto, é num sentido não diabolizado, ou seja, não como um instrumento de mera manipulação, a diabolização da persuasão é vê-la como manipulação, mas, neste caso, digamos que a persuasão é uma competência de socialização. E se é justo enfatizar contra as abordagens que optam por uma aproximação instrumental, que não se trata de convencer, mas de conviver, como dirá um jornalista que depois o Plantin retoma. Temos de acrescentar que a convivência é impossível sem um elemento persuasivo da disponibilidade empática, em que são procurados pontos favoráveis à comunicação. E, aliás, já na tradição retórica, que é curioso que isto depois, às vezes, nos estudos de argumentação fica muito fora, mas sempre houve essa necessidade de receptividade, a captatio benevolentia, é isso mesmo, o captar a atenção e a capacidade de captar a atenção daquele com quem falamos. Bom, mas vamos seguindo, porque se encarado nesta perspectiva, as ideias de persuasão e de jogos de racionalidade parecem, de facto, apropriados para tematizar o nosso tema de ensino da argumentação como convite ao confronto com a incerteza. Reparem, a dimensão de jogo implica uma relação com a alteridade, com a tal coisa que não dominamos. E a persuasão produz efeitos de aproximação ou distanciamento. E, acima de tudo, este jogo alimenta-se das regras da prática. Não estamos a falar de regras formais, mas de regras da prática. Eu, aliás, para falar um pouco melhor disso, pus aqui um texto do professor Moisés Lemos Martins, que, aliás, foi meu orientador da tese de doutoramento, em que falava da seguinte maneira das regras da prática, e eu ia pedir já agora, Ruben, se puderes. Claro, Rui.
Falar é argumentar, e argumentar é obedecer a regras, seguir regras, é sujeitar-se ao primado da relação. Argumentar é, então, obedecer a regras. Mas as regras da prática, presentes na consciência prática, não remetem para o código de uma conduta, mas para a contextualidade própria da prática social, isto é, para o tempo e o espaço específicos da sua realização. As regras da prática não remetem para um tempo reversível, sincrônico, como se as práticas fossem ditadas na certeza. As regras da prática projetam um futuro com algum grau de incerteza, uma vez que se cumprem em relações vividas na incerteza e na angústia. Bom, e eu aqui, de facto, pronto, mais uma vez, essa dimensão da incerteza, da angústia, da da incapacidade de antecipar e também não ter tempo reversível. Isto é importante porque aponta para uma componente performativa que não deixa de ser importante. Bom, assim, ainda vou dizer, voltando aos jogos de racionalidade, eles comportam o risco e tensão e neles está sempre presente uma dimensão ensaística, uma vez que nunca podemos estar seguros e ter a certeza dos caminhos que o jogo tomará e de qual será o seu desfecho. Recorremos a previsibilidades expectáveis, mas nunca blindadas ao imprevisível ou à contingência. Os jogadores são, em certa medida, como apostadores que correm riscos. Tomam decisões, escolhem aquelas que lhe parecem ser as melhores opções, sem, todavia, controlarem todas as opções. São autónomos, porque ninguém joga por eles ou os pode substituir na sua coragem ou falta dela, mas não são absolutos, porque se têm de submeter quer às regras do jogo, quer à dose de contingência e de arbitrariedade que permite que o jogo seja jogado e que quer aos lances dos outros jogadores. Ali na citação anterior, o professor Moisés falava justamente de regras práticas e agora perdi-me, e do primado da relação. O primado da relação quer dizer que nós não somos mónadas, nós não podemos dominar toda a situação e, portanto, há sempre um certo grau de inantecipabilidade. No fundo, os jogadores têm de articular o plano formal e pragmático, o possível e o preferível, o expectável e o inesperado. Têm de ajustar frequentemente o seu curso de ação perante a dimensão contingente do jogar do jogo e dos lances de outros jogadores. E, a este respeito, lembrei-me, quando estava a pensar nestas coisas, da teoria dos jogos e do dilema do prisioneiro. Não sei se conhecerão. Eu aqui também não me posso propriamente estar a expor, não teria tempo. Aliás, acho que está a ficar muito adiantado o tempo, mas direi apenas que há uma coisa que é a teoria dos jogos. Um dos exemplos mais conhecidos é o dilema do prisioneiro, para ver qual é a situação disso, e justamente o importante aqui é pensarmos que há determinadas escolhas e decisões, que são provavelmente as mais difíceis, que têm uma natureza dilemática e nunca são sem risco. Portanto, o próprio dilema, a ideia de dilema, é muito presente na ideia da teoria dos jogos. E é por isso que eu acho interessante buscar. Até porque ainda há bocadinho vimos como se definia, como Aristóteles dizia, uma questão para a qual há pelo menos duas respostas possíveis. E, portanto, já tem uma natureza dilemática, não é? Já pelo menos e às vezes é mais do que isso. Mas eu que queria tirar da ideia da teoria dos jogos, depois se quiserem procurem o dilema do prisioneiro em que consiste. No fundo é todo um conjunto de hipóteses de dois prisioneiros em que cada um, o destino de cada um está ligado à decisão que ambos tomem, mas eles não se podem comunicar entre si e, portanto, estão ali numa situação de tentar, na ignorância daquilo que os outros vão tomar, qual é a melhor opção que têm a fazer. Portanto, mas, mais uma vez, esta dimensão de haver alguma coisa que nos falha. Mas é esta ideia de dilema, que aliás fui tirar à internet e que é interessante para buscar. Rubens, eu pedia-te já agora, então. Claro.
Dilema é uma situação normalmente problemática, constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas aceitáveis. Quando se diz que determinada pessoa está enfrentando um dilema, significa que está tendo que tomar uma decisão extremamente difícil. O raciocínio que configura o dilema é estudado a partir da ótica filosófica que, desde os primórdios da filosofia, consiste na ideia de um argumento que apresenta duas alternativas, mas com cenários contrastantes e ambos insatisfatórios. Por norma, num dilema, nenhuma das hipóteses são satisfatórias, sendo que, mesmo distintas, ambas as soluções provocam sensações de descontentamento na pessoa que está sob um dilema. Geralmente, os fatores que tornam os dilemas tão complexos estão ligados a questões morais e éticas, valores que regem as condutas das pessoas em sociedade. Entre alguns dos principais sinônimos da palavra dilema estão dúvida, perplexidade, hesitação, indecisão, dubiedade, impasse e problema. Ok, obrigado, Rubens. Pronto, portanto, eu fui justamente buscar isto, porque a teoria dos jogos, e na sequência a sua noção de dilema, e trazê-la, convocá-la para estas reflexões sobre ensino de argumentação, na medida, de facto, também ele permite convocar este último como um convite ao confronto com a incerteza. E muitos autores, aliás, enfatizam esta dimensão de problematicidade que atravessa as argumentações. O Christian Plantin, por exemplo, diz que as argumentações se desenvolvem em torno de uma questão argumentativa, acrescentando que as questões argumentativas são, no sentido etimológico, ambíguas, no sentido de permitirem pelo menos duas opções. Dito de outra maneira, a duplicidade, no mínimo, persistente das respostas possíveis é o que define uma questão como questão argumentativa. E eu também assinalo aqui o persistente. Ao contrário das respostas informativas que, no fundo, visam fazer desaparecer a pergunta a que respondem, as questões argumentativas não só persistem ou podem persistir, para além das decisões que sobre elas são tomadas, como à partida permanecem sob o regime do múltiplo e são resilientes a serem reduzidos ao regime da unidade, da resposta única. Tal significa que implicam escolhas com fundamentos suficientes, mas não completos ou totalizadores, que por sua vez implicam valores, posicionamentos e consequências. E elas são também dilemáticas no sentido de se jogarem no campo do incerto e inseguro, ou como costumamos dizer em teoria da argumentação, do verosímil e do provável, do passível de ser possível com algum grau de razoabilidade. No fundo, é isso. Portanto, seria agora, nesta sequência de ideias que eu tenho vindo aqui a alinhavar, interessante nós debruçarmos sobre duas noções, que são as noções de provável e a noção de razoável. Eu acho que o tempo vai um bocado avançado e se calhar, como elas estão lá nesse endereço que eu dei, a noção de razoável e a noção de provável, eu vou tentar passar aqui relativamente rápido. De qualquer maneira, pedi-te, Ruben, para leres um texto do Angenot, justamente para dar também esta ideia sobre a noção de provável a partir de um escritor que eu acho que caracteriza isto muito bem. Pode ser? Ok. Angenot, que, apesar das pretensões filosóficas quanto à procura incessante e à descoberta de verdades absolutas sobre as coisas humanas, na vida, argumentamos pelo dóxico, pelo provável, associamo-lo ao patos e acrescentamos-lhe figuras oratórias, porque não temos escolha. Porque ou é assim, ou então será preciso renunciar e deliberar e a decidir.
O provável é inseparável de considerações práticas. Nós devemos orientar-nos e agir neste mundo, torná-lo inteligível para nós e não demasiado desconcertante no curso da ação. Não nos podemos dar ao luxo de parar a todo momento para fundar logicamente todo o caminho do nosso pensamento. Pronto, eu fui direto, no fundo, a esta ideia, porque, de alguma maneira, acho que está aqui também, vai-me ao encontro daquelas ideias que eu procurei sublinhar, e também bebi daqui, obviamente. Primeiro, essa ideia da premência da prática. Nós não podemos suspender a prática, enquanto o Descartes quis suspender tudo com a sua dúvida metódica. O facto é que nós nunca podemos suspender a ação. Aliás, o próprio Descartes teve de dizer, mas como é que eu faço agora com a ação? Tenho de continuar a mexer e a comportar. Então, nessa altura, ele adotou uma moral provisória para dizer, enquanto eu estiver em dúvida, vou fazer como sempre fiz, que é a minha moral provisória, até chegar a uma conclusão. É engraçada esta questão. Mas é a premência da ação. E ainda mais, nós podemos pensar hoje nas sociedades contemporâneas, reparem bem, a premência da ação e a velocidade da ação que nos obrigam a ter. E, portanto, o que ele diz é, se não queremos tornar o mundo demasiado desconcertante, se queremos algum tipo de inteligibilidade, lá está, não é toda a inteligibilidade, não é também a ausência de inteligibilidade. Nós temos de argumentar pelo doxy, temos de, não podemos fundar logicamente tudo, temos de começar, digamos assim, pela argumentação. E, de certa maneira, a noção de provável pode estar ligada a aquilo que eu chamo o princípio da razão insuficiente, e que tem a ver com esta ideia da premência da ação. Primeiro continuamos, depois começamos, de certa maneira é assim. Primeiro continuamos porque estamos sempre in media res, estamos sempre no meio das coisas, sempre já. Quer dizer, não é possível fazer isso. O próprio Angenot também refere o provável como uma zona de conhecimentos no qual, na melhor dos casos, sabemos coisas, mas vaga e imprecisamente. Portanto, para além desta questão da incerteza, temos a questão do vago e do confuso. Pronto. E nós, muitas vezes, recorremos ao vago e ao confuso, ou constantemente estamos a recorrer ao vago e ao confuso, embora tentemos dar sempre uma aparência de muito nítido e explícito. Pronto. E também foi nesse sentido que ele falou noutros locais, nesse lugar intermédio. O Marc Angenot fala, tem um artigo até que tem esta coisa, é a retórica como uma lógica do mais ou menos. Lógica do mais ou menos. Lá estamos nós outra vez no terreno intermédio. E o próprio Perelman também enfatizou isso quando disse atenção com a importância das ideias vagas e confusas. E atenção com a ideia de uma intensidade variável no que diz respeito aos efeitos persuasivos. Não pode ser visto assim como alguma coisa tão direta quanto isso. Portanto, penso que esta ideia de provável tem a ver com esta dimensão intermédia que eu aqui fui sempre falando, e o termo razoabilidade também, por seu turno, se matiza, digamos assim, para já é um conceito filosófico, a noção de razão é um conceito filosófico, e depois a noção de razoabilidade é também um conceito filosófico, mas que já está associado a uma dimensão pragmática, à dimensão da ação, à dimensão de circunstância e dos elementos próprios. Não é? Poderíamos dizer que a razoabilidade remete para essa articulação entre teoria e prática, entre formalismo e pragmatismo, e traz a primeiro plano o problema da aplicação. De facto, a questão é sempre como aplicamos uma regra geral a um caso concreto. Não é? E não é por acaso que quando o Perelman procurou pensar a argumentação, o recurso que ele faz ao modelo, e o Toulmin também, ao modelo jurídico para pensar a racionalidade argumentativa, é justamente este centramento no problema da aplicação. É sempre este problema da aplicação. Vamos seguir, para ver se depois ainda há tempo.
E, portanto, neste sentido, a razoabilidade também tem uma ligação umbilical com a ideia retórica de descobrir o que é apropriado para cada caso. Porque aqui é uma aplicação ao caso concreto. O que é apropriado? O que é que geralmente é apropriado para aplicar aquele caso concreto? E, portanto, isto implica uma atenção, digamos assim, à especificidade das situações práticas, uma abertura a isso, e essa abertura põe de lado, digamos assim, as características de universalidade e de necessidade que muitas vezes, ou pelas quais muitas vezes se quer pautar o conhecimento, rejeitando um pouco essa dimensão à abertura da incontingência e do imprevisível que atravessa todo o social. Bom, eu aqui vou passar porque passo agora para a conclusão, para ver se depois fica um bocadinho de tempo aqui para falarmos. Pronto, eu estive aqui a alinhar, como disse no início, uma série de ideias, um bocadinho fora, talvez, das coisas habituais que se falam sobre argumentação, porque são um pouco tentar arranjar quadros conceptuais para resolver algumas questões, mais do que estar a repetir as questões ou as soluções que para elas foram dadas. E vou concluir aqui falando agora alguma coisa sobre a questão do ensino também. Primeiro, portanto, esta ideia, aquilo que eu tenho chamado noutros sítios, imagem argumentativa do pensamento, é muito importante ser passada. E esta imagem argumentativa do pensamento está ligada a este saber-se confrontar com situações de incerteza e de insegurança, digamos assim. Muitas vezes, em termos de ensino de argumentação, há uma convicção que eu acho um bocadinho ingênua e recorrente, que é a que podemos escrever argumentos de uma forma neutra, recorrer a critérios de análise para os avaliar e, por extensão, avaliar as argumentações. Esta é, aliás, uma modalidade teórica que eu não subscrevo, que parte de uma teoria do argumento para pensar a argumentação. Ou seja, o ponto de partida é a noção de argumento, portanto, uma unidade mínima. E depois, o aglomerado dessas unidades é que faz as argumentações. Ou seja, parte de uma unidade analítica, de uma ideia de argumento para pensar a argumentação e não pensar a ideia de argumento como algo que funciona como função-argumento numa argumentação. Para falarmos como o autor, o Foucault falava da função-autor. Algumas coisas têm função-argumento, de facto. Mas, quer dizer, nós podemos, de facto, analisar isso, analisar argumentos. Basta que fazemos o quê? Vamos fazer um plano que rotulamos meramente descritivo, vamos definir critérios de análise e de avaliação e vamos postular uma metodologia quanto à sua aplicação. É tão simples, se quisermos fazer isto. E até podemos abrilhantar de diversas formas as virtudes e as atrações de uma descrição. Aquilo que não podemos fazer é que alguém venha dizer que aquilo que foi descrito de uma determinada maneira não possa ser redescrito e até ressignificado de outra maneira. E isso traz, de facto, um problema grande. É um pouco... faz-me lembrar uma frase de uma escritora que dizia, tinha uma certa passagem, em que dizia, ela diz sempre, meu senhor, que os factos são como as vacas. Se as olharmos vigorosamente de frente, eles geralmente fogem e desaparecem. É uma mulher muito corajosa, meu senhor. Ou seja, é a mesma coisa com as descrições, não é? A volubilidade dos factos e a volubilidade das descrições, no fundo, tem mais a ver com uma coragem posicional do que propriamente com as coisas serem aquilo que são. Acho que é fundamental, na questão do ensino da argumentação, não contornar a questão de sabermos se concordamos ou discordamos, e se quem está a argumentar concorda ou discorda acerca de algo. E neste último caso, se
nos sentiremos aptos e com coragem para tematizar a divergência como um assunto em questão, o que é algo diferente de simplesmente dizer sim ou não. Eu acho que um dos primeiros grandes ensinamentos que se colhe quando entramos nos universos da argumentação é o da dificuldade de nos posicionarmos. Dispõe de submeter ao testes contra discursos que nos possam confrontar. Esta é uma verdadeira dificuldade. Infelizmente, as práticas de ensino não estão geralmente vocacionadas, nem mesmo no ensino dito superior. No fundo, para olhar para os alunos como pessoas que precisam de pensar, ousar pensar e tomar as suas posições. Contudo, na minha perspectiva, argumentar é o oposto de infundir o aposicionamento generalizado. E acho que muitas vezes, em sala de aula, acontece isso, quer dizer, tentam-se explicar mecanismos, mas passa-se ao lado do que está em questão e de que posicionamentos se tomam acerca da questão e do próprio que posicionamento tem acerca daquilo. Aliás, a racionalidade argumentativa tem destas coisas. Muitas vezes, esta existência dos prós e dos contras leva muitas vezes a que não se tomem posições e decisões, propiciando isto um arrasto passivo relativamente a uma normalidade que acaba por decidir por nós. No fundo, tanto faz, para tudo há razões contra e a favor. Isto parece uma espécie de neutralizador de tanto faz qualquer tipo de opção, de posicionamento. Mas, como escreveu Rui Cardoso aqui num jornal, nada de bom espera uma democracia em que a pegajosa aceitação sem questionamento se tornou virtude. E eu acrescentaria, sem que haja repercussões em termos de discernimento quanto à liberdade de ação. Afinal de contas, a democracia só é o melhor regime, à exceção de todos os outros, porque supostamente é o sistema que torna os processos de imposição da ordem menos dolorosos de aceitar. Mas eles existem também na mesma, existem na mesma esses processos. Acho que os processos, também os sistemas de avaliação, embora muitas vezes proclamem o contrário, perpetuam muito essa ideia do aluno como receptáculo de conteúdos testáveis e não um ser cujo crescimento deve ser encarado como um processo de emancipação existencialmente significativo, um caminho de libertação de constrangimentos destinados a amedrontar, a fazer obedecer e a oprimir, uma forma, no fundo, de caminhar a par até cada um possa lidar com os seus riscos e com os riscos do seu próprio caminho. Ora, saber posicionar-se, ficando disponível para o confronto argumentativo, está sem dúvida na base desse cidadão, no fundo, que acabei de idealizar, e para o qual o ensino da argumentação, visto como um convite ao confronto com incerteza, poderá esperançosamente contribuir. Concluo com o reforço das palavras de Donald Bryant e Maurice Nathanson sobre a retórica e a argumentação. O primeiro enfatiza que a retórica opera nas áreas do contingente. Portanto, para verem que esta ideia está sempre muito presente da contingência. E, nesse sentido, afirma. Já agora, Rubens, pode ser? Sim, o homem do tomate está chegando, eu já estou ouvindo, mas eu acho que está tudo bem, não, né? Aqui não ouço nada. Vamos lá, a retórica existe. Pelo menos ainda não recebi aqui nenhum tomate, talvez seja a vantagem das comunicações à distância. A retórica existe, porque o mundo de certezas não é o mundo das coisas humanas. Existe porque o mundo das coisas humanas é um mundo onde deve haver uma alternativa ao conhecimento certo, por um lado, e ao puro acaso ou capricho, por outro. A alternativa é a opinião informada, a mais próxima do conhecimento, que as circunstâncias da decisão, em qualquer caso, permitam. A arte, ciência ou método de que se trata é a retórica. A retórica é, por conseguinte, o método, a estratégia, o órgão dos princípios para decidir da melhor forma sobre questões indecidíveis, para chegar a soluções para problemas insolúveis, para instituir método naquelas zonas de atividade humana em que nenhum método é inerente ao objeto total da decisão. Obrigado, Rubens. Eu penso que este texto é interessante e o segundo também ajuda-nos a pôr em perspectiva, ou seja, adotar uma perspectiva retórica ou existencial, tudo aquilo que possa ser uma consideração demasiado estrita da argumentação,
e sublinhar, talvez um tanto enigmaticamente, ou não. Para mim, não, porque já disse atrás que o plano de raciocínio é um ponto de chegada de um processo mais amplo, que é a perspectivação de assuntos. Mas diz o Nathanson, estas só 2 linhas, leio eu, a argumentação implica a constituição de um mundo total, da qual a formação de argumentos não é senão a parte superficial. Pronto, eu acho bem interessante esta advertência. Com efeito, e estou a terminar, podemos ver a retórica como uma espécie de labirinto, onde o humano se procura a si mesmo. Ou seja, quando pensamos em retórica, podemos enfatizar simultaneamente o foco antropológico e o interrogativo, como, aliás, notou Marc Angenot ao escrever o seguinte, e é a última citação, o último slide, já agora peço para... Vamos lá. Assim abordada, a retórica não é um compêndio de técnicas heterogêneas provenientes de uma tradição secular. Ela tende a tornar-se a emanação de uma antropologia, de uma maneira de conceber a natureza humana, colocando no coração desta a discussão e o discurso argumentado. Em suma, ela parece, assim o formulava recentemente, não, pode ler isso aí, Rui, eu vou passar vergonha aqui. Cooper Schmidt. Concordo plenamente. No seu Homo Rhetoricus, como uma antropologia antes do seu tempo. Isso foi uma pegadinha do Rui, gente, para me ridicularizar aqui. Pronto, e portanto isto para dizer que, de facto, esta visão filosófica, que eu aqui também fui apresentando, não é nada que não circule noutros meios, e procurei também amparar aqui a perspectiva que avancei. No fundo, era um conjunto de ideias que quis partilhar convosco, mais do que isso, embora com alguns pressupostos e algum conhecimento de anos de trabalho sobre isto. Não sei se vos causei muita confusão. Às vezes, o fruto destas coisas não vem no imediato, vem mais longe, pode ser que isso aconteça. De qualquer maneira, estou aqui disponível para tentar responder a qualquer questão que possam ter. E obrigado pela vossa atenção. Ô, Rui, nós que agradecemos muitíssimo, né? Rui, eu tomei a liberdade de, ao longo da sua apresentação, colocar o título, né, do seu vídeo sobre... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Reflexões sobre o ensino da argumentação, de 2016, né? Uhum. Só para contextualizar, porque para informar, na verdade. Porque quando eu convidei o Rui, a gente conversou, né? O que eu apresento, o que você prefere que eu fale? Eu falei, Rui, você tem carta branca, na verdade, né? Então, o Rui, como eu disse, é uma mente inquieta, na verdade. Então, essa conferência que eu sugeri aqui, esse link, ali o Rui fala diretamente sobre ensino de argumentação, né, Rui? Você problematiza isso. Então, eu falei, Rui, você não precisa repetir aquilo que está lá, porque é só chegar lá e olhar. Então, eu percebo nas reflexões do Rui como avança de um trabalho para o outro, né? Ou como ele problematiza mesmo que já estava problematizado. Então, essas duas sugestões que eu coloquei várias vezes tocam diretamente essa questão, e o texto que eu até trabalhei com os meus alunos da disciplina que eu estou oferecendo agora, né, eu trago esse vídeo como sugestão de leitura, né, e também o texto Elementos para uma Didática da Argumentação, que está no livro... Cadê? Teorias da Argumentação. Teorias da Argumentação, tá? Então, esse também está na tese que está disponível na Universidade do Minho, portanto, quem quiser fazer o download. Perfeito. Esse texto que eu recomendei, ali o Rui, inclusive, traz propostas de atividades, né, Rui? Com base na perspectiva, na forma como você entende a argumentação, na interação, né? Então, eu acho que essas duas dicas, além, né, dos outros escritos do Rui, ajudam a complementar essa fala, né? E, sobretudo, em relação à questão da argumentação e do ensino. Então, eu tomei essa liberdade, tá, Rui, de sugerir o seu vídeo, porque você fala, né? Bem, a Isabel tem uma questão, né, que ela colocou aqui na lateral, deixa eu só achar aqui. Isabel, você quer falar diretamente com o Rui? Eu tinha anotado aqui sobre jogos de racionalidade, né? Eu acho que eu perdi aqui, achei. Né? Você quer falar diretamente, Isabel? Oi, posso falar.
Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Rui, que alegria estar aqui com você hoje. Bom dia. E suas palavras sempre são muito instigantes, né, e nos fazem pensar várias coisas. E aí, quando você estava falando de jogos de racionalidade, eu me lembrei imediatamente da noção de jogos, né, de racionalidade que o Wittgenstein propõe, né, e quando a gente pensa na perspectiva que ele nos apresenta, no plano pragmático, essa noção está ligada ao contexto situacional, né? Então, além das regras, né, que você destacou bem, liga-se diretamente ao contexto situacional. E hoje em dia, há uma larga discussão em torno do que é contexto, né, tanto para os estudos filosóficos quanto para os estudos linguísticos, né? Então, a gente tem correntes inteiras dentro da linguística discutindo o que é contexto, porque cada vez torna-se mais complexo entender os contextos que nós vivemos na atualidade, né? Então, eu queria saber de você, assim, se você tem integrado, né, as suas reflexões, as questões contextuais e como você tem feito essa integração com as suas propostas. Então, eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso. Pois, a própria ideia que fui buscar e que o Manuel Maria Carrilho foi buscar de jogo é justamente para, enfim, como ele dizia, quebrar o determinismo do jogo, trazê-lo um pouco à arena social e, por outro lado, entrar nessa ideia de que há uma diferenciação funcional, digamos assim, e a nossa sociedade está muito organizada por diferenciação funcional, de maneira que entrar, e mesmo na tematização dos assuntos, ou de qualquer coisa, nós convocamos aquilo que é relevante para aquele jogo, para aquilo que se está a jogar ali, e desenvolvemos todo um nexo de racionalidade em torno desses dados que temos. E, portanto, eu estou, nesse sentido, a tentar chegar à ideia de contexto e até elementos mais circunstanciais para ver como é que eles fazem nexo na produção do sentido e da racionalidade ao lidar num determinado contexto, em determinada situação. É isso. Obrigada, Rui. Nada. O Rui, bem, se alguém quiser formular alguma questão, tá? Coloca na lateral, ou se quiser a palavra, basta, acho que, levantar a mão, porque eu passo a palavra. Enquanto isso, Rui, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho, assim, fragmentos do que você falou, eu vou tentar direcionar. Se ficar muito confuso, você me diz, tá? É sobre o que você falou de convivialidade expressiva, né? Tá? Na sua apresentação. E aí você falou de pele dos argumentadores, e eu estou tomando como referência esse texto que eu recomendei aqui, tá? Que é um trecho deles, que na sua perspectiva, né, quando você fala do ensino da argumentação, você fala priorizar o argumentador, na verdade, esse confronto, né, essa interação. Então, quando você fala em coexistir e lidar com as diferenças, né, a partir da ideia de convivialidade expressiva, e aí você dicotomiza plano das opiniões e plano das decisões, nesse momento eu fico me perguntando se essa... E aí é até meio provocação mesmo, tá, Rui? Se essa ideia de convivialidade expressiva não soa um pouco utópica e até naif, assim, pensando, por exemplo, nas redes sociais, né? Porque quando você fala de plano das opiniões, você coloca lá a questão da polidez, do diálogo, mas e aí eu vou ser um pouco angenotiano, né? A gente vive, até que ponto a gente dialoga de fato? Então, quando você defende argumentador, você está pressupondo que existe um diálogo. E quando as pessoas somente se agridem e não dialogam? Quando acham que estão dialogando? Porque o que me deprime todo dia quando eu olho as notícias, né, é isso, as pessoas elas não dialogam. Então, será que essa sua ideia que você traz hoje de convivialidade expressiva, ela não é um tanto quanto deslocada ou idealista? Pronto, provoquei. Agora eu vou desligar aqui, não quero ouvir. Pode ouvir. Aliás, bastante... Eu, por acaso, essa parte eu tive de abreviar porque estava a perceber que o tempo estava muito curto.
Mas tens toda a razão, e é muito pertinente. Aquilo que eu tinha aqui escrito e que depois não saltei essa parte, é que, de facto, essa convivencialidade expressiva está muitas vezes longe da questão da verdadeira argumentação, até porque ela tem pressupostos, digamos assim, de facto, utópicos e idealistas. Por exemplo, esta polidez conversacional, no fundo, implica aquilo que o Francis Jacques chamou, para concretizar, era a situação ideal de diálogo, é como um momento roubado ao tempo. Isto é, parece que não é um momento real. Outro autor, que é o Habermas, fala de uma situação ideal de comunicação em que não haveria constrangimentos e valeria a força do melhor argumento. Não é? Como se não, mais uma vez, o Wayne Brockwood fala dos argumentadores como amantes, inteiramente cooperativos, etc, etc. E eu justamente aquilo que queria dizer é que, e também, por exemplo, a pragma dialética diz, primeira regra da argumentação, regra da liberdade, permitir os argumentadores exprimirem os seus pontos de vista. Okay? Portanto, nós encontramos na parte teórica da argumentação toda esta evocação deste princípio, digamos assim, como chamaste, utópico, e pelo menos não utópico, ideal. A situação ideal seria essa. E aquilo que eu estava a querer aqui distinguir é que isso até pode funcionar para o plano das opiniões, e mesmo, eu até tinha aqui uma expressão que era, quando passamos pelas coisas como turistas, isto é, não temos muito vínculo, podemos dizer uma coisa, mas aquilo não nos afeta muito, ou quando nos afeta, quando temos um vínculo de residência, quando temos um plano de decisão. E por isso é que eu estava a levar para o plano de decisão, dizendo, atenção, quando nós temos de tomar decisões, essa paridade toda, essa questão da simetria, essa questão de não haver pressão, não existe. O que existe é pressão na realidade. Justamente foi isso que eu quis enfatizar. Talvez tivesse exprimido mal, porque passei aqui uma série de coisas à frente, mas era exatamente isso que eu queria dizer. Não, quando estamos numa situação de responsabilidade real, que não é apenas um plano de convivencialidade expressiva, mas é confronto, quando temos a situação de confronto, aí não podemos dizer que não existe pressão, não existem relações de poder, não existem assimetrias, não existem... aliás, as próprias noções da psicologia de estatuto e de papel e a qualidade em que se fala, é claro que é diferente nós falarmos, fazermos um juízo e dizer isso é a minha opinião, ou ouvirmos esse mesmo juízo pronunciado por um juiz. E tudo isto é relevante. Não é? Portanto, os lugares que as pessoas ocupam, as hierarquias, etc., isso é uma realidade da conflitualidade e das assimetrias que existem. E, portanto, eu quando distingui isso foi para não restringir muito, para, de certa maneira, tentar que não se visse essa convivencialidade expressiva como sinónima de argumentação, porque muitas outras coisas aí se passam. Ok? Ok, Rui, ok, brigadíssimo, é isso mesmo. Alguém gostaria de falar diretamente ao Rui? Eu não quero monopolizar, falei, eu até tenho mais questões, mas assim, deixa eu abrir para o público. Enquanto as pessoas se organizam, Rui, um trechinho que eu gosto muito desse texto que eu indiquei aqui na lateral, né? Você diz assim, ó, a pergunta crítica não é a de saber se os argumentos são ou não bons. Peraí, só permitir uma entrada aqui. Não é saber se os argumentos são ou não bons, mas de saber se queremos ir para onde nos estão a levar. Para isso, é preciso perceber como é que o discurso tematiza o assunto. Se você quiser comentar, eu gosto muito desse trecho. Não, eu aliás, ponho muito mais a relevância das argumentações e da análise argumentativa na questão da tematização, e volto a dizer, como é que nós pegamos no assunto. E até vou dizendo já outra coisa, muitas vezes fala-se em orientação argumentativa, nomeadamente em muitos âmbitos, mas fala-se de orientação argumentativa e muitas vezes esquece
que as próprias perguntas têm uma orientação argumentativa. Ok? Seja pela forma como tematizam as coisas, seja por onde apontam, ou pelo caminho que estão a propor. Então, aquilo que eu gosto de ver é justamente que caminhos é que estão a ser construídos, em que filme é que nos estão a meter para depois se passar a um plano, digamos, de raciocínios e de um nível mais proposicional. Não é? A partir do momento em que uma pessoa pactuou com esses pressupostos que nos foram apresentados. Mas eu acho que a leitura, justamente argumentativa, deve ser vista a partir disso, quer dizer, quais são os valores, os pressupostos que aqui estão a ser ativados e, portanto, como é que se está a tematizar o assunto. O assunto pode ser uma coisa genérica, mas quando nós começamos a concretizar, dizemos, bom, isso aí tem a ver com isto, assim, assim. Estamos a optar por um caminho que nos vai levar a desenvolver e a fazer raciocínios dentro desse caminho e com material associado a esse caminho. E, portanto, eu acho que essa é uma maneira mais ampla e mais interessante de poder fazer também, analisar e pensar a performance argumentativa. Certo, Rui. Isabel, você quer falar sobre o curso? Vamos falar, com certeza. Então, o curso é interessante divulgar porque justamente dará oportunidade ao professor Rui Grácio aprofundar, né, essas discussões que foram apresentadas aqui. Ele intitulou Ensinar a Argumentar ou Convidar ao Confronto com a Incerteza, e estão previstos 6 encontros que começam em julho e vão até agosto, sempre às terças-feiras à noite, 18 horas, nosso horário, e, né, para ele poder participar lá de Portugal. E nós, então, pensamos em um curso de aprofundamento. O professor Rui fez já uma proposta de conteúdo, e em cada encontro nós teremos debatedores que serão professores convidados do grupo de pesquisa ELAD. Então, a gente ainda está acertando esses detalhes, quem serão esses debatedores, tudo. Em breve a gente tem a programação completa e poderemos fazer aí a divulgação. Mas já temos o título e já temos as datas, né, para vocês irem reservando na agenda. Como é um curso de aprofundamento, os participantes que quiserem, né, realizar o curso terão algumas obrigações a mais. Então, não bastará assistir às aulas, terão leituras prévias, terão trabalhos, né? Então, realmente é um curso para quem quer aprofundar as reflexões em torno da argumentação. Então, eu deixo esse destaque, né, porque não é um curso de divulgação, e sim um curso de aprofundamento. O curso de divulgação, né, Rubens, nós fizemos o ano passado, e agora a gente está numa segunda etapa. Obrigada, Rubens. Eu que agradeço, Isabel. E essa segunda etapa, eu acho bom a gente já trazer uma prévia, né? Que é um livro que será lançado com base nos módulos do curso e que vão abordar, né? Inclusive, prática e teoria, né? Teorias da argumentação e proposições práticas de atividades ligadas ao delineamento teórico ali de cada corrente, não é isso, Isabel? Isso mesmo, o curso do ano passado gerou esse livro, que eu e Rubens estamos organizando, já está numa fase bem adiantada, o professor Rui Grácio fará o prefácio desse livro, né, então nós estamos felizes com o aceite dele, e esse livro, então, dá a oportunidade das pessoas retomarem as discussões que nós fizemos o ano passado, né, no curso que organizamos lá pela UFES, e aprofundar, né, tem ali o material que foi discutido, mas os professores trabalharam aquelas ideias iniciais, então a gente tem um livro que vai ser realmente muito prático, né, Rubens? Porque realmente dá encaminhamentos de como pensar e analisar textos em perspectiva argumentativa, em diferentes perspectivas. Uhum. E agora, esse segundo curso de aprofundamento, o professor Rui já está com o livro pronto. Na verdade, ele vai desenvolver o curso a partir do livro. Então, vai ser mais rápido ainda, né? Terminado o curso, acho que o livro já é publicado, porque o livro já está pronto. Então, a gente tem feito esse exercício, né, Rubens, de pensar
além do curso, uma publicação, já fica aí a ideia, Rubens, esse curso foi ótimo. Essas palestras do TEAR foram ótimas, ó, já dá outro. Então, a gente tem feito esse esforço, né, de garantir uma publicação, porque a gente sabe que mesmo com a possibilidade de rever os vídeos, a leitura é um outro movimento intelectual, né? Então, o movimento de assistir a vídeos é um, o movimento de ler textos é outro, né? Então, realmente, nessa parceria que nós firmamos, né, desde o ano passado, Rubens, a gente tem se preocupado com isso, né, em ter o material, o vídeo disponível e um texto, né, porque são atividades complementares, e não uma não substitui a outra de maneira alguma, né? Obrigada. Oi, Isabel, perfeito, maravilha. Gente, devido ao horário da fome que se aproxima, né, alguém gostaria de acrescentar, trazer mais alguma contribuição? Eu tenho muitas coisas, mas eu não vou monopolizar a fala, Rui, porque a gente conversa sempre, né? Se alguém quiser, então a gente abre para vocês. Ô, Rui, você queria falar, Isabel? Rui, então, eu passo a palavra, as palavras finais para você. Mais uma vez agradecendo aí por sua... Né, o bom, Isabel, de fazer trabalho com o Rui é que assim, a gente mal propõe, ele já entrega. 10 minutos depois, né? Porque o Rui não dorme, gente. Eu tenho que contar isso para vocês. Ele toma uma água, não sei de onde, que ele não dorme, né? Então, ele tem 12 horas a mais que a gente, na verdade. Eu acho que é uma água que só tem em Coimbra, Rubens. Se a gente quiser tomar dessa água, vamos ter que ir para lá, viu? Água do Mondego, água do Mondego. Pois é. Rui, então eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. Não, eu agradeço. Olha, antes de mais, como tiveram a falar disso, devo dizer que vocês têm uma equipa, a Isabel, o Eduardo, tu, têm uma equipa excepcional e têm trabalhado muito, acho que têm dado uma alavancada incrível nos estudos de argumentação aí, e eu tenho muito gosto em participar convosco e de ser acolhido também nesse empreendimento, em fazermos estas parcerias. Devo dizer isso, e é muito importante para mim isso. No que diz respeito aqui ao curso, quer dizer, talvez não seja muito fácil de digerir, pelo menos para quem esteja assim de uma maneira mais iniciada. É como eu digo, apesar de tudo, tive aulas em que saí um bocado atónito de certas aulas e daquilo que eu via, mas que mais tarde me bateram e me deram pistas. E, portanto, eu acho que arrisquei menos numa coisa assim mais imediata e mais óbvia, mais concreta e mais abstrata, voltando a fazer jus às minhas vocações filosóficas que nunca me abandonam. De maneira que fui por esse lado, espero que tenha sido proveitoso, espero que se possa retirar alguma coisa e pronto, e vamos continuando a trabalhar e estou disponível sempre a estas participações. E agradeço mais uma vez o convite. Certo, Rui. Então, nós que agradecemos, né? Então, vamos encerrar agora a penúltima conferência desse ciclo de conferências, agradecendo a presença de todas, de todos, né? Que ficaram aqui até esse horário, que vieram, que passaram, né? Muitíssimo obrigado, Isabel, Eduardo. Nós somos, o Rui, somos, assim, incansáveis da argumentação, na verdade, né? Os cri-cris da argumentação, né? Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Quer dizer, muita gente faz, obviamente, né? E muito bem feito. E, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, é um prazer falar de argumentação, de retórica. Sempre aprendo muito, sempre, o tempo todo, com qualquer texto, nas minhas orientações. Então, eu acho que é isso ser o incansável da argumentação, né? Tá aberto mesmo a aprender e tentar contribuir com o pouco que você tem. Eu acho que é assim que a gente vai construindo esse grande debate, né? Nesse mundo aí complexo da argumentação, mas que eu acho incrível também. Então, obrigado, gente. Vamos atacar o rango agora, né? Eu vou desligar aqui a gravação, vou interromper.